Como é que foi essa adaptação quando vocês chegaram na Irlanda, aí na Irlanda? Porque muita gente está nesse processo, então, como vocês, que vocês passaram de ficar anos no Brasil, se preparando, estudando teologia, missões, envolvidos na igreja. E aí depois, quando chega na Irlanda, como é que foi o caso de vocês, essa adaptação? Sim. Nós chegamos aqui em 2016, né, em 1º de fevereiro de 2016. Só que a gente não teve um estudo de missiologia transcultural, né, falando sobre missões em outro país. Então a gente sentiu um pouco, foi dolorido, porque cultura diferente, pessoas pensam muito diferente, né, não é um pensamento brasileiro de ser, vamos dizer assim, né, a forma de se relacionar, a forma de tentar inserir o evangelismo numa conversa, na rua ou em algum local fechado, é muito diferente do Brasil. Mas a gente teve, sim, o choque cultural, né, que hoje a gente já estudou, a gente viu um pouco mais sobre isso e viu o quanto é necessário ter uma capacitação antes de você chegar no campo. Mas a gente chegou, a gente foi recebido pela família do pastor Márcio, né? Ficamos na casa dele, muito bom, tempo muito bom com eles. Eles foram nos direcionando, né? O nosso inglês não era tão bom ainda, então a gente apanhou ainda um pouco, né? A gente tem algumas histórias engraçadas aí de erros de inglês, né? Como qualquer pessoa, né? Muito legal. E a gente viu que muitas ferramentas evangelísticas do nosso país, do Brasil, não funcionam aqui. Como o evangelismo na rua, com folheto, você tentar abordar a pessoa de uma forma mais incisiva, isso não funciona. Aqui é completamente diferente. E aos poucos a gente foi se adequando, tanto a comida local, a cultura e a contextualização. Como a gente pode alcançar o coração dos jovens, que no nosso caso o foco é adolescentes e jovens, né? Ok, legal. Bom, Saudade de casa, né? exato. Eu tinha... Agora eu aprendi que realmente assim é bom você utilizar, né, a internet para você estar sempre em contato com seus familiares. Mas no meu caso, quando eu cheguei, eu conversava assim todos os dias, cerca de 2 vezes por dia. Então isso gerava muita saudade. Eu não conseguia esse desprendimento que é necessário. Até para você aprender o idioma é necessário um pouquinho desse desprendimento, né? Então, nossa primeira vez aqui, a gente teve essa dificuldade. Hoje eu converso bastante com a minha família ainda, mas com algumas limitações porque eu sei assim que senão vai desenvolver mais saudade ainda e vai nos atrapalhar um pouco, assim, né, de inserir mesmo aqui também na cultura. Então a gente tem que esse desprendimento um pouquinho assim do Brasil é difícil. Então a gente tomou assim a decisão de, por exemplo, né, em casa não assistir TV em português, então a gente assiste tudo em inglês, a gente se força mesmo, né? Comida a gente ainda come bastante, né? A nossa comidinha brasileira. A gente ainda cozinha aqui a comida brasileira, porque aqui na Irlanda não tem assim, a gente pelo menos não considera que tem muita diversidade, pelo menos aqui no interior da Irlanda. É bastante batata, é lasanha de batata, é batata cozida, é batata frita com vinagre, então é muita batata, assim. Então a gente continua cozinhando ainda a comidinha brasileira em casa, mas o restante a gente tenta mesmo estar bem imerso na cultura local. Amém, que legal. Deu para ver uns pontos aí muito interessantes, assim, que para a gente aprender melhor, então, sobre esse período de adaptação, né, que vocês tiveram. Vocês falaram, então, por exemplo, o Paulo falou na questão da importância da contextualização, de missões, né, que o Paulo estudou teologia no Brasil e depois viu que tem alguns pontos de missões, de contextualização, que é importante também estudar. Então, a gente aconselha a quem está assistindo já desde cedo estudar, seja teologia, seja missões, a parte de antropologia, contextualização, questões interculturais, ajudam muito para quando você chegar no país, não ter um choque cultural, não ter tantos problemas, conseguir entrar mais na contextualização desse povo, né? E também na questão da família, como você mencionou, né, Leiliane, de que
no meu caso, por exemplo, eu estive sozinho, eu fui sozinho fiquei sozinho sempre na Itália, e eu tinha, na época, 24, 25 anos, e então isso me facilitou a nunca ficar conversando em português, não tinha com quem conversar português. Então, foi bem mais fácil para mim, no meu caso, para entrar no contexto italiano. Eu estava no norte da Itália, e ficar conversando com jovens e adolescentes, sair com eles. Então, e ao mesmo tempo estudando numa escola média lá da cidade, e o italiano, né? Então, foi mais rápido, no meu caso, para mim, para aprender a língua e entender mais a cultura italiana. Então, como a Liliane estava falando, parece que quanto mais a gente tem bastante contato com os nossos familiares, com os brasileiros, demora um pouco mais para a gente aprender mais da língua, entrar mais na cultura irlandesa, na cultura europeia, né? Então, convém realmente, como a Liliane disse, fazer um equilíbrio aí e procurar se envolver cada vez mais com a televisão, por exemplo, ver a televisão dos nativos e se envolver mais com o estilo de vida que os nativos fazem. Vocês querem acrescentar mais alguma dica, mais alguma coisa aí? Não, eu acho que o estudo, como a gente mencionou aqui, é muito importante, porque no nosso caso a gente teve 2 entradas na Irlanda, né? Para o pessoal que está assistindo para conhecer nossa história, nós viemos em fevereiro de 2016, mas depois de 6 meses nós tivemos que retornar para o Brasil para tratar de uma enfermidade. Então nós voltamos para o Brasil, ficamos um tempo e retornamos agora no ano de 2017. Perdão, ano de 2018, ano passado, né? Julho de 2018. Só que antes desse segundo retorno, que até o momento nós estamos aqui, nós fizemos missiologia na missão Antioquia, no Vale da Bênção. E lá a gente já tinha uma experiência, né, missionária, mas mesmo assim isso nos ajudou muito, né? A gente ouviu muito testemunho de pessoas que foram para o campo sem preparo e bater a cabeça, e com o estudo você vai ter, sim, alguns problemas, né? O estudo não vai te defender de todas as preocupações, os problemas que o campo missionário te traz, mas ele abre a sua mente e ele te deixa mais preparado para você passar e enfrentar. Então, uma dica seria, estude e se prepare, né? No caso, até fazendo um merchan aí do Vale da Bênção, da Missão Antioquia, mais de 40 anos de missões, né? De experiência, é um lugar que nos inspira mesmo. Foi muito bom estar com eles e aprendemos bastante. Lá foram 6 meses? 5 meses? 5 meses. É um curso de 5 meses intensivo. Então, você mora no Vale da Bênção e estuda de manhã, à tarde e algumas vezes à noite. E aí tem também, eles cuidam também bastante do seu lado emocional, psicológico e também, é óbvio, espiritual. Então, você tem que seguir a sua devocional diária, muito bem regrada. Para nós, assim, foi uma experiência muito boa. Eles fazem até mesmo alguns testes psicológicos para ver suas possíveis reações numa experiência transcultural. Então, eles meio que já te deixam preparado para algumas reações que você pode ter. Eu achei isso muito legal. Uma coisa assim, como a gente já tinha passado por uma primeira experiência, então eles iam dando aula e a gente falava para os outros alunos, é verdade, a gente passou por isso. A gente estava lá assim, a gente sofreu isso. Porque uma das coisas assim, que eles falaram que eu acho muito interessante, que a primeiro momento no outro país você acha tudo lindo. Então você começa a comparar com o Brasil. Ai, olha, isso aqui é bem melhor. Nossa, no Brasil não tem isso. Olha, aqui é tudo muito lindo. Olha, aqui é tudo muito organizado. E depois de uns 6 meses no lugar, vira, né? Você começa a sentir falta do Brasil. Que adianta ser tão organizado se as pessoas aqui são tão frias? Que adianta ter um parque tão bonito se aqui só chove? Eu passei muito por isso aqui, assim. Então, a gente começa primeiro a achar que tudo no país onde a gente está é melhor, e depois começa a bater aquela saudade de casa, a gente começa a achar, não, nosso país é melhor, eu tô com muita saudade, quero voltar um pouco para lá. Então é bem legal, que aí quando você passa por isso, já sabendo que são reações normais, você já você pondera aquele sentimento, né? Você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Por mais que ele surja, você consegue controlar.